Gente, desculpa, tá dando uns probleminhas, eu estou tentando resolver. Mas, gente, como eu te falei, então, os últimos anos. Então, teve muitos atentados em relação aos últimos anos, e muitos desses atentados envolviam crianças. E até o próprio show da Ariana Grande, qual eu vou trazer no canal para vocês, o ataque envolveu crianças. E foi algo terrível em relação à questão de um atentado num local lotado, cheio de crianças. Eu já fiz muitos estudos em relação a isso daí. E eu tô com as duas revistas, quanto do atentado do show da Ariana Grande, quanto do atentado em Nice, na Espanha. Talvez até a cidade da Espanha, não, França. Então, gente, tô com as duas revistas do atentado, tanto um quanto o outro. Ah, agora, uma coisa falo para vocês. Eu acho, na minha opinião, a Al-Qaeda ela foi muito mais. O Estado Islâmico foi muito mais letal que a Al-Qaeda, só que a Al-Qaeda fez coisas que o Estado Islâmico não fez. E o Estado Islâmico fez coisas que a Al-Qaeda não fez. Eu vou explicar o motivo por quê. Vamos lá. 11 de setembro de 2001. Ninguém, a não ser que seja um grupo bem forte, bem poderoso, mas ninguém conseguia cravar um avião num prédio. Então, questão do 11 de setembro, eu falei no canal, tem muitos vídeos do 11 de setembro no canal. Falei 2 vezes sobre o assunto. Eu posso colher mais informações sobre a guerra ao terror e falar sobre a guerra ao terror, mas 11 de setembro eu falei, li, reli, expliquei as investigações naquela época lá, que foram múltiplas investigações, por quê? Porque o que ocorreu não foi uma coisa anormal. E 11 de setembro, 11 de março também. 11 de março, o que ocorreu no 11 de março, não foi uma coisa anormal. E não uma coisa típica. Isso daí o que acontece? Tem terroristas que viajam o mundo inteiro. Tudo para quê? Para escolher um lugar, para escolher, vamos supor, um país para fazer esse tipo de coisa. Então eles escolhem esses lugares, escolhem esses países, vamos supor, eles viajam pelo metrô, viajam por todos os lugares. Eu, falando um pouco sobre 11 de março e 11 de alguns atentados, eu tenho uma revista sobre os atentados em Mumbai, na Índia, acho que foi a capital da Índia, que foi atacada em 2008. E aquela época, quando teve esses ataques, e destaque interessante que foi acho que um hotel muito importante, que foi o Taj, não sei se foi o Taj Mahal, acho que não foi o Taj Mahal, mas foi um hotel bem importante, bem interessante da Índia. E desculpa, a gente viu, tem barulho de cachorro aqui do vizinho aqui e sai no vídeo. Estou gravando ao ar livre, que vocês estão vendo aqui, ó, parede aqui, ao ar livre. Então, gente, aí foi um hotel importante, um grupo terrorista atacou a cidade de Mumbai, na Índia, em 2008. E aquela época lá, a polícia foi chamada para negociar a libertação dos reféns e um monte de coisa em relação ao que estava acontecendo. E, gente, algo interessante que me fez eu lembrar, quando eu estava gravando sobre esse tipo de assunto para o canal,
que eu vou trazer, acho que até o ano que vem, ou começo do ano que vem, eu vou trazer um especial sobre o ataque na cidade de Bali, na Indonésia, sobre esse ataque a esse hotel, na cidade da, da Índia. E algo de interessante que me veio à mente aqui é, tipo, como os últimos anos em relação a esse tipo de evento, nem as autoridades de muitos países estão preparadas para, vamos supor, conseguir barrar um atentado. E é o assunto da semana no canal, é o assunto talvez até talvez até não vou dizer do ano do mês, por causa que a 11 de março eu assisti. Eu me lembro muito bem quando foi aquele agosto de 2017 também que eu acompanhei, quando eu falei para vocês, quando o terrorista ele desceu as avenidas das Ramblas na cidade da Catalunha e já desceu atropelando todo mundo. Já desceu fazendo o atentado que ele tinha que fazer. E foi algo muito interessante, porque na verdade aquilo, tanto o primeiro quanto o segundo, parou a Espanha, e a Espanha conduziu investigações muito severas, muito importantes em relação aos atentados que estavam ocorrendo em 2004 e 2017 também. Então foram atentados que a Espanha ela fez uma investigação importante e foi indo. E essa investigação ela cedeu em partes talvez até do país até, e houve até em 2004, 2017 uma caçada muito grande. Só que muitas coisas a Espanha deveria ter aprendido em 2017, em 2004, que a Espanha não repetiu em 2017. Quando um país da Europa ele é atacado, ele já se preocupa em relação à segurança. E a Espanha, certeza que eu não sei se os espanhóis iriam desconfiar por ser a próxima vítima, mas aconteceu. E eu quero aqui titular a investigação dessa semana, ou especial dessa semana, como a intitulação sobre o trabalho em relação dos ocorridos dentro da Espanha. A Espanha em si, aquela época, quem comandava o país era o sapateiro lá, eu acho que eu me lembro só o sobrenome dele, que eu acho que é o José Sapateiro. E, e naquela época, até então, a Espanha aderiu à guerra do Iraque e os terroristas não gostaram muito da ideia. E acho que eles listaram tanto a Espanha quanto Londres em 2005, qual eu vou falar se não dá esse ano, mas acho que esse ano não vai dar. Pode ser que seja em dezembro. E naquela época eles listaram os países e atacaram severamente a Espanha e a cidade de Londres. Só que a cidade de Londres foram 56 vítimas, mas foi um atentado. E eles tentaram atacar dias depois da cidade de Londres. E o ataque falhou, porque acho que os esportivos estavam vencidos. Mas esse ataque de Londres serviu para que eles executassem o brasileiro Jean Charles de Menezes ou confundindo com um terrorista. Gente, até mais. Fui. Curtam, comentem e compartilhem. Dê o like, comente e compartilhe.